Boa tarde, gente. Então, vamos para o nosso primeiro vídeo, de fato, né? Aqui, a gente vou apresentar para vocês a primeira cátedra, que é os vídeos de terça, que vão ser vídeos mais técnicos, que eu vou estar mostrando uma técnica, alguma habilidade cognitiva. E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu vou estar mostrando para vocês como fazer analogias de fato. E vocês precisam entender desde agora que a aprendizagem vai muito mais do que fazer flashcards, fazer muitas questões. E muito das questões não vão conseguir entregar o aprendizado que vocês querem, que é o que eu vou estar mostrando aqui no vídeo, podem entregar para vocês. E, então, vamos começar. Esse vai ser o nosso mapinha que vamos usar, que eu vou usar para guiar o vídeo. Gente, eu vou desde o início aqui para vocês, vou falar desde a base neurológica da coisa. Daí vou começar a teoria por trás do mapeamento de estrutura relacional, que é sobre o sistema para fazer relações e analogias realmente potentes que vão realmente fazer você aprender e não se esquecer daquilo, não ficar fazendo 30 questões para se lembrar de um conteúdo para aprender. Daí depois um outro modelo, um outro tipo de sistema que vocês podem usar também. Esse daqui é mais recomendado para vocês que vão fazer algum projeto profissional ou pessoal. Ele é sim aplicado assim nos estudos acadêmicos, assim, tipo vestibulandos e Enem, porém é mais recomendado para quem vai fazer projetos de trabalho ou tem uma equipe para gerir. Esse é mais recomendado. E por último, de teoria, vou falar também sobre IA. Vou falar como que vocês vão utilizar a IA. A IA está muito avançada recentemente. Ela já consegue, tem uma capacidade de raciocínio muito grande. Eu usei a IA para conseguir montar esse plano. Tanto que vocês podem ver aqui, ó, aqui na direita, aqui é o prompt que eu usei. E eu vou estar ensinando para vocês como vocês utilizarem a IA de maneira eficiente para potencializar seus estudos. Que muita gente, muito estudante utiliza a IA e só que se utiliza realmente de um jeito burro, assim, e acaba precarizando o aprendizado. E por último, eu vou estar mostrando para vocês uma simulação de como seria o sistema de, o sistema de analogias na prática. Aqui vai ser só uma simulação de um tema, de realmente utilizando na prática esse protocolo. Então vamos começar. Primeiro aqui, economia metabólica cognitiva. Diferenciar custo de manutenção versus custo de execução. O cérebro humano, ele é, ele é um órgão pequeno pra gente, só que ele gasta um terço da energia do corpo. Que louco, né? Ele é um órgão pequeno, só que de energia que o corpo produz e que precisa, um terço vai só para o cérebro. O cérebro ele gasta muita energia só para se manter ativo, só para manter os neurônios dele funcionando. Tanto que vocês podem ver, cerca de 20% das calorias do próprio corpo. E o que isso quer dizer? Aquela premissa de que cérebro não, de estudo ativo, de estudo passivo, não faz o menor sentido, é malévola porque o cérebro já gasta um montão de energia só para manter ele funcionando. Então, você não fazendo nada, você não estudando nada, não fazendo nenhum esforço mental, nada. Ele já vai estar gastando 20% da energia do corpo só para manter o seu cérebro funcionando. E de estudos que fizeram, pode-se observar que quando a gente começa a fazer alguma atividade física ou atividade intelectual, seja está estudando, está aprendendo e tal, observaram que só teve um aumento dessa energia em relação ao que ele já gastava só de no máximo 5%. Então o cérebro gasta 20% só para ele manter vivo e gasta no máximo 5% quando a gente começa mais 5% quando a gente começa a estudar. Então, vocês precisam diferenciar isso porque a grande coisa não está em mais esforço, preciso sentar 3 horas sentado numa cadeira e fazer 30 questões. Não, você vai estar no máximo fazendo 5%, só um esforço de 5% do seu cérebro. E por que disso?
Porque no cérebro existe duas redes no cérebro. A rede de modo padrão, que é quando a gente não está fazendo nenhum esforço cognitivo, a gente está olhando para o nada, sem fazer nada. E o que essa rede de modo padrão faz? Ela pega tudo aquilo que, tudo aquilo que a gente viu durante o dia e tal, e começa a fazer um montão de conexão louca, começa a também bastante atividades de outras áreas do cérebro, que daí o que que faz? E o que que isso resulta pra gente? Isso resulta naquelas insights e epifanias que a gente tem durante o dia que, meu Deus, surgiu do nada. Por isso que a gente tem muita ideia quando a gente tá tomando banho e vem aquela ideia do nada, sem você conseguir resolver um problema assim no banheiro, veio do nada. É por causa disso. Porque você tá totalmente desligado de fatores externos. Se você está se concentrado nisso aqui, você mesmo devagando. E a outro tipo de rede é a rede de modo executivo, que é basicamente a rede onde a gente está focado mesmo. E então, o primeiro ponto já foi. Agora, análise de incerteza da medição. Ah, que foi aquilo, né? Jogatemes com o consumo regional de oxigênio. É isso mesmo. Internalizar o princípio do cérebro sempre ativo. É exatamente isso que eu falei para vocês. O cérebro está sempre ativo. Então não existe estudo passivo e estudo ativo. Sempre vai ter esforço cognitivo. Então agora vamos pro. Voltando aqui, que eu esqueci que tem um ponto. As coisas que vão mais precisar de esforço mesmo, esforço cognitivo de fato, não é nem tanto pensar profundamente. Pensar profundamente para o cérebro é fácil. Quando você quando você está ali no estudo e começa a interagir com o estudo, conseguir se empolgar, ganhar momento, ficar pensando profundamente não é o difícil. O cérebro não gasta muita energia, tanto que eu falei para vocês, só no máximo 5% de mais de esforço cognitivo. A grande questão que é o mais difícil para o cérebro, não é pensar profundamente, e sim reorganizar a estrutura sináptica que estava dos neurônios. Por exemplo, quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, eu tinha uma estrutura, certos neurônios foram ativados, sinapses estavam acontecendo, e aí formou uma estrutura no meu cérebro de neurônios que as informações, eu conectando as informações, eu manipulando elas, eu pensando sobre o conteúdo que eu estava estudando aqui para apresentar vocês aqui para o vídeo. Daí, para você fazer essa construção, é a coisa mais difícil para você fazer. É o que vai realmente necessitar esforço cognitivo, não necessariamente pensar profundamente. E daí, quando eu já tenho a arquitetura do tema, fica mais fácil, fica menos custoso para o cérebro continuar naquilo. Daí eu consigo pensar profundamente, pensar em alta ordem durante longos períodos. Eu fiquei 2 horas e meia sem parar estudando esse tema. Daí sim eu fiz um bloco, descansei, mas eu consegui por quê? Porque eu construí uma base, foi mais difícil, você vai realmente sentir fricção cognitiva, e isso quer dizer que você está aprendendo. Fricção cognitiva e depois pensar profundamente se torna fácil. E isso explica o porquê é importante vocês fazerem um pré-estudo para vocês conseguirem fazer a parte mais difícil, a parte mais custosa para o seu cérebro, que é construir uma base, construir uma arquitetura prévia, cognitiva do tema, que daí pensar profundamente naquilo não vai ser custoso para o seu cérebro. E outro ponto também sobre foco, agora, a grande questão, você fez aqui, os neurônios, as sinapses já estão todo construído aquilo, daí do nada veio uma notificação do celular, ou você do nada decidiu fazer uma outra coisa, tipo, pegando um exemplo de trabalho, você está trabalhando uma coisa, veio um convite de e-mail, ou você decidiu fazer uma outra coisa, e o que acontece? Isso é totalmente horrível para o seu cérebro, porque ele vai ter que desconstruir tudo que ele montou, ele vai ter que tirar da memória de trabalho, basicamente a memória de trabalho é onde tudo acontece, onde quando você começa a pensar, tipo essa garrafa aqui, garrafa branca, transparente, 500 ml, todas essas informações foram processadas na memória de trabalho. Ele vai ter que desconstruir tudo isso daí, e começar a configurar novamente para aquele contexto que você mudou. Então, estou aqui estudando, daí eu decidi fazer outra coisa. Estou aqui
montando o script para essa aula. E do nada aqui decidi vou para uma outra coisa, vou para aqui. Ele vai ter que desconstruir tudo, todos os neurônios e as sinapses que estavam aqui e começar a montar isso de novo. E essa é a parte mais custosa dele. E fazer isso você não tem performance, você não tem produtividade. Então, multitarefa não existe. Se você faz isso, para agora. Você está sendo menos produtivo, você está se enganando. Você não está sendo produtivo ao ser multitarefa. Não, você está dividindo o seu foco, você está gastando, fazendo mais do que o dobro de esforço cognitivo e não está tendo aprendizado. Muito menos performance. Agora sim, vamos falar sobre mapeamento de estrutura relacional. Então, aqui, nesses pontos, o que a gente vai abordar? Definir o mapeamento estrutural, que é a habilidade em si, isolar a relação de alta ordem, que é basicamente pensar em alta ordem. Sobre taxonomia de Bloom, eu vou abordar um pouco, mas não é o foco dessa aula. Eu ainda vou abordar para vocês com profundidade o que é a taxonomia de Bloom. E dominando o pareamento. Então vamos começar. Definir mapeamento estrutural. O que é um mapeamento estrutural? O que são boas analogias? Quando a gente fala de analogias, a maioria das pessoas, quando pensam em fazer analogia no estudo, quando está estudando e quer criar uma analogia, faz analogias muito superficiais. Vocês focam muito em fazer analogias com coisas parecidas de forma, cor, basicamente. Vocês estão estudando alguma coisa lá sobre biologia e vocês buscam algo que é parecido, algo que tem a mesma cor, ou quando você, a própria criação de mnemônico funciona muito isso, né? Você acaba relacionando uma estrutura, uma sequência de palavras com aquilo que você quer estudar. Um exemplo meio bobo que é minha vizinha tem muita joia, é um mnemônico e, e isso é focado em analogias superficiais que só tentam fazer uma ponte de conexão de forma e cor. E isso não sustenta. O cérebro não vai sustentar esse tipo de analogia. Esse tipo de analogia é fraca. Não existe um esforço, não existe pensamento de alta ordem, que é a taxonomia de Bloom, explica isso, que faz pro cérebro engajar aquilo e gerar aprendizagem, que é isso que a gente quer. E o que é, de fato, mapeamento estrutural? É você conseguir ver a arquitetura por trás daquele conceito que você está estudando. Se eu estou estudando alguma enzima ou alguma fórmula da matemática, ou se eu estou estudando algum treco de neurociência, seja qualquer coisa, não para ali, não pensa, tá, tá, o conceito é isso. Não, tenta ver a estrutura e o que eu quero falar quando a estrutura por trás daquilo. É o sistema que faz aquilo funcionar, que faz aquilo verdadeiro. Quais são as conexões por trás desse conceito que faz disso ser verdade, que faz disso funcionar. Quando você entender isso, o que você faz? Você cria analogia com base nisso. Tá, esse é o sistema por trás desse conceito, por trás dessa fórmula, seja o que for. Agora, quais do meu repertório eu tenho um modelo mental? Quando eu quero dizer modelo mental, eu quero dizer um sistema que seja parecido com isso. Quando você consegue ver a arquitetura por trás daquele objeto, você automaticamente já tem um aprendizado muito mais profundo, porque você começa a pensar de forma muito mais profunda sobre aquilo, você tem que começar a fazer um esforço muito maior, porque você não está só vendo de forma superficial, você está vendo o significado semântico daquilo, que é buscar literalmente o porquê daquilo funcionar, o porquê daquilo ser verdadeiro. E você conseguir relacionar isso com outros tipos de sistemas da sua vida, cria pontes de conexões interdisciplinares muito vastas. E um aprendizado mais conectado, um estudo mais. Você consegue criar esses tipos de analogias, criar pontes de memória muito mais duradouras, muito mais fortes. E é, e é, e é isso. Você tem que conseguir ver por trás por trás das coisas, ver a arquitetura, o sistema e ver o seu conhecimento prévio, todo o seu conhecimento de vida e ver qual sistema se encaixa nisso.
Agora, isolar relações de alta ordem. O que é isso? É você não parar na superficialidade da coisa. Então, tipo, X acontece, portanto, daí causa Y. Ou X é maior que Z. Isso é uma conexão, mas é uma conexão superficial, não é de alta ordem. Quando eu estou falando de conexões de alta ordem, X é maior do que X é maior do que Y, portanto, X esmaga Y. Ou A é mais eficiente do que B, logo A termina mais rápido. Ou o caminho A é mais rápido, é mais eficiente. Então, essas são relações de alta ordem. E quanto mais sofisticado é o seu pensamento, quanto mais sofisticado é a conexão, é a relação, mais isso vai durar. A taxonomia de Bloom explica isso, não é o intuito desse vídeo aqui, dessa cátedra, explicar sobre a taxonomia de Bloom. Eu ainda vou explicar isso para vocês, mas tentem pensar isso. Tentam se engajar bastante, tentar pensar não só no superficial. E agora o dominar o pareamento, que eu acho que vocês estão pensando nisso, que é a grande questão, né? Tá bom, tenho esse tema para estudar, identifiquei a arquitetura por trás, só que, cara, eu tenho muitos modelos mentais, muitos sistemas de vida. E dominar o pareamento é justamente isso. É você conseguir selecionar desses vários modelos e selecionar aquele que faz mais lógica. E, e isso vem muito com a prática, basicamente. Você tem que começar a esforçar seu cérebro e vamos usar sim a IA para fazer isso para a gente, só que de forma inteligente, não terceirizando o pensamento, porque isso vai gerar ineficiência, não vai gerar aprendizado. E eu vou estar mostrando isso para vocês lá para frente do vídeo, como usar IA nessa parte aqui de dominar o pareamento. Então, recapitulando, vimos como que o cérebro funciona, basicamente, que o cérebro ele gasta mais energia para se manter vivo e que o esforço que a gente coloca externamente são no máximo 5%. Então, portanto, o cérebro é sempre ativo, não tem essa coisa de estudo passivo e estudo ativo. Logo, você fazer questões, ou você gastar uma hora para fazer questões, ou você gastar uma hora para criar analogias, é indiferente. Não, um vai ser mais ativo do que o outro. Não, perdão. Um não quer dizer que um é ativo e o outro é passivo. Não. É a forma como você vai pensar sobre isso. Se você responder por responder as questões, cara, você não vai ter muito menos aprendizado do que você fazer isso, de você criar conexões de sistemas. Porque a complexidade do seu pensamento está sendo maior. E o dominar o pareamento, que é basicamente você conseguir selecionar o melhor sistema para se relacionar com aquilo que você está aprendendo. E agora vamos para a outra técnica. Que esse modelo é bem legal de seguir. Basicamente o que ele fala? O Let's Work. Provavelmente pronunciei isso errado. O que a gente vai abordar? Articular a inversão, internalizar a aversão à estupidez e neutralizar o homem com um martelo. Então, basicamente, o que é articular a inversão? Explica o conceito, inverte isso aqui, inverte, popularizar por Jacob como a principal ferramenta para evitar catástrofes. Em vez de focar apenas no caminho para o sucesso, a inversão força a identificação e o subsequente desvio de todos os caminhos que levam ao fracasso. Quando a gente está principalmente fazendo um projeto, tipo fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma apresentação e tal, ou qualquer projeto na nossa vida, tanto pessoal e profissional, a gente sempre pensa, nossa, como que eu posso fazer o melhor projeto, assim, como que eu posso fazer a melhor palestra, que eu posso fazer o melhor desenho que mais cativa o público, como que eu posso fazer o melhor livro do mundo que realmente pegue consiga transmitir a emoção, consegue engajar o público. E o que isso cria no cérebro? Isso cria o que a gente chama de um pensamento frágil. O que acontece? Quando a gente está montando isso, a gente fica pensando em ser, ser genial, ser inovador, a gente fica muito preso
realmente a organizar mais, a gente tenta criar o melhor plano do mundo, e quando falha, vira um desastre total. Por quê? Porque você está pensando em criar o melhor projeto do mundo. Se você fez um erro, principalmente um erro bobo, que normalmente isso acontece quando você está tentando fazer o melhor projeto, da tua vida, você faz um erro bobo, você fica totalmente desesperado, porque pô, eu tô ali tentando fazer um projeto bem feito e tal, e eu errei isso, pô, errei essa coisa aqui tão realmente idiota, você fica desesperado e o que que acontece daí? Você tranca basicamente a porta do aprendizado. Sempre, quando acontece um erro, é o melhor momento para você aprender. O cérebro marca melhor o erro justamente por ter ações psicológicas e liberação de dopamina, né? Ações da amígdala e tal, que não é relevante agora. Mas o erro sim marca por causa de coisas sentimentais e tal, e psicológicas. E é o melhor momento para você aprender, que é a correção. Só que quando você pensa em ser perfeito, em fazer o melhor projeto e você faz um erro, principalmente um erro bobo, é muito, muito difícil você ter esse tipo de pensamento e não bloquear. Porque quando você erra, você libera cortisol para o seu sistema e o cortisol em excesso interrompe a atividade do córtex pré-frontal, que é aqui, que é basicamente nosso lado racional, lógico do cérebro. Você interrompe esse tipo, então você literalmente não consegue aprender. E o que Let's Work explica é inverta a coisa. Em vez de tentar focar no caminho para o sucesso, o caminho pro que vai me levar ao melhor, pensando no melhor projeto, como fazer o projeto do mundo, você tem que pensar em como não ser estúpido. Isso. Como não ser estúpido? Então, o que eu quero dizer sobre isso? Você precisa pensar quais são as coisas que quais que são as coisas que você precisa fazer para fazer o pior projeto do mundo. Aqui está a questão. Inverta. Sempre inverta. Vê, e o que que faz? Como que eu faço para criar o pior projeto do mundo? Achar que eu sou uma máquina. Então, nunca descanso, negligencio, aí foi, o sono. Hum, não descanso, como fico comendo besteira, fico comendo merda, fico procrastinando, vou esperar o último dia para fazer aquilo, vou só fazer o que eu gosto no projeto, fazer só a parte mais criativa, que normalmente é a parte que a gente mais gosta, é a parte criativa de fazer arte e tal, e evitar a parte logística, evitar a parte administrativa e tal. O que mais dá para fazer para criar o pior projeto do mundo? Métricas. Vou fazer as piores métricas do mundo, que não são precisas, que não metrificam de fato. E é isso. Criei o pior projeto do mundo. Você literalmente acabou de criar o caminho que você não tem que seguir, só seguir o sentido oposto. E quando você cria isso, você literalmente evita de cometer erros estúpidos. Você lista todos, porque você listou todas as coisas que você tem que fazer, as coisas mais estúpidas para criar o pior projeto do mundo. Quando você cria isso, você já tem ali, você já tem o caminho que você não tem que seguir. É só ir pelo outro caminho. Você já está tudo mapeado. Todos os erros bobos, todas as coisas, então você só vai para o caminho oposto. E quando você tem um erro, quando você começa o caminho oposto, tá tudo bem, porque você já mapeou o erro, você já mapeou ali o protocolo mais estúpido para criar o projeto mais estúpido. Você já fez isso. E, e só esse tipo de mudança de pensamento parece coisa de coach falando, quando mudança de mentalidade e tal, inicialmente tem uma verdade nisso. Quando você muda a mentalidade, o treco, quando você muda a mentalidade na sua cabeça, você libera diferentes hormônios. E quando você pensava em criar, estava pensando em criar o melhor projeto do mundo, quando você erra, principalmente um erro estúpido, como eu disse, você libera cortisol é o hormônio de estresse,
que bloqueia a aprendizagem. Quando você faz o inverso, criar o projeto mais estúpido e pior do mundo, você já tem tudo que você precisa não fazer, é só seguir o caminho oposto e basicamente quando você erra, tá ali, já tá mapeado tudo certinho, você não tem bloqueio e você só fazer isso, só você evitar de ser estúpido, você já está melhor do que 90% da sua concorrência. Isso você pode ter certeza. Você pode estar melhor do que 90% do resto. A média é baixa. A média, eu vejo isso. Eu trabalho e tal, eu vejo as apresentações, os trabalhos em grupos, eu trabalho. Sou jovem aprendiz, mas eu trabalho. E tem, como jovem aprendiz, a gente tem muito trabalho e tal, muito apresentação para fazer, trabalho em grupo para fazer. E, nossa, uma história muito, um trabalho recente foi eu tava, tava com medo, assim, de fazer uma apresentação. Era uma apresentação com um modelo específico. Tava muito ansioso porque, meu Deus do céu, era uma desgraça pra fazer. Eu não tava conseguindo me adaptar bem ao modelo. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo e tal. Tá muito ruim e tal, mas vou focar aqui, vou fazer a base bem feita e tal. Daí, quando eu tava vendo os outros, cara, a média tava baixa, cara. Não tava aquilo que eu tava pensando. Então, só de eu focar em não fazer estupidez, só evitar o medíocre, em vez de focar em fazer o melhor trabalho do mundo, que se eu tentasse naquela situação fazer o melhor trabalho do mundo, eu não estava me adaptando bem ao modelo de apresentação, não estava conseguindo muito bem engajar com a equipe, e o que só vai me gerar ansiedade, porque eu já estou colocando um peso a mais, estou colocando um peso de preciso fazer o melhor trabalho do mundo, mas eu estou com um desempenho horrível. Não ia conseguir ter a performance que eu tive na hora de apresentar. Quando eu comecei a focar em não fazer erros bobos, erros estúpidos e focar em fazer o básico bem feito e tal, e evitando esses tipos de erros, já mudou. Já mudou a forma como eu estava me sentindo em relação ao trabalho e consegui performar muito bem. Então, é basicamente isso. Inverta, sempre inverta. Se você for fazer um projeto, como que eu primeiro pensa e mapeia, escreve quais são os passos para eu criar o pior projeto do mundo. Não descansa, só faz as coisas que gosta, faz métricas horríveis e tal. E você já vai ter um mapa. Você já consequentemente criou o mapa que você precisa seguir para realmente evitar a estupidez, evitar esses erros grotescos que, consequentemente, vão te levar a ser melhor do que 90% da sua concorrência, do que os seus colegas, do que os outros trabalhos que você vai ter. Agora, no ponto 2, internalizar a aversão à estupidez, levar sobre a vantagem e estratégia de focar e evitar a estupidez. Você está sendo desconfiado de conselhos para obter bons resultados frágil. Aqui, ó, pois o brilhantismo é raro e frágil, enquanto a prevenção de erros comuns é sistemática. Isso eu acho legal de comentar sobre fragilidade, resistência e antifrágil. É um conceito de Taleb, filósofo, livro de antifragilidade, que só resumindo aqui, isso daqui não estava no roteiro, nem ia falar sobre isso, mas acho bom comentar. Quando você pensa em fazer esses projetos brilhantes e tal, ele fica muito atrelado à fragilidade. Porque qualquer coisa que aconteça de inesperado, e vai acontecer, você vai fazer sim erros durante esse projeto, principalmente quando é longo prazo, você quebra. Porque se eu estou tentando fazer o melhor projeto do mundo e eu erro esse tipo de erro, o que eu sou, mano? Não vou conseguir fazer isso. Isso é ser frágil, ser resistente. Em vez de desistir, você está com o mesmo pensamento. Em vez de você desistir, você só resiste. Tá? Não, vou continuar aqui, vou conseguir. Isso é bom, é melhor do que o outro, mas não é de fato a performance que a gente quer ter aqui. Performance de fato é ser antifrágil. O que é ser antifrágil é criar um sistema que não resista a, a erros que vão acontecer. Não é você bater de frente com o erro, não. É você preparar um sistema que um bom sistema é o próprio Let's Work de modelos mentais, que é pensar inverta, sempre inverta, e buscar não ser estúpido,
E, e o que vai acontecer? Quando você realmente erra uma coisa, como você não está na sua cabeça em criar o melhor projeto do mundo, você não cria um julgamento tão grande perante aquele erro. E fica mais fácil de você conseguir transformar esse erro em uma correção e uma melhoria, que é ser antifrágil. Você se beneficiar do caos. Não só resistir ou cair perante ele, é se beneficiar por conta dele. Tá? E agora neutralizar o homem com um martelo. Defina a tendência a inclinação de através da lente da sua própria disciplina e explique. Aqui está outra fase daquele sistema, desse mesmo sistema aqui, que a gente pode ter inúmeras respostas diferentes para uma mesma coisa, para um mesmo problema, para uma mesma situação. Depende de qual lente você está usando. Quando você está montando um projeto e acontece alguma coisa, acontece um problema, ou quando você está gerando uma equipe e ela está performando mal, pode ter inúmeras razões. Talvez ela não esteja engajada no problema, o ânimo está baixo, está muito cansativo e tal. Porém, pode ser outra coisa. Aqui, essa grande coisa é você ter modelos mentais, ter modelos diferentes sistemas, que é o mapeamento de estrutura que eu comentei anteriormente. Quanto mais você tem, melhor vai ser para você. Então, separa. Você tem um projeto, separa 5 modelos, 5 lentes para você ver o seu projeto. Você usa tipo lente da psicologia. Quais são os problemas comportamentais ou quais possíveis problemas que eu posso ter? Qual que é a fragilidade, qual que é a parte fraca desse meu projeto quando eu olho pela lente da psicologia comportamental? Qual comportamento aqui eu não estou indo bem? Qual estou com algum pensamento, um pré-julgamento aqui? Pode ser a lente, também usar a lente da neurociência. Estou fazendo, tô fazendo algo aqui que não está na sua melhor versão de será que eu consigo performar mais? Será que a forma que eu estou fazendo, será que o meu método de estudo é o melhor para esse tipo de situação? Pode ser também a lente da matemática também. Por exemplo, nesse mesmo projeto, a minha parte, será que usando a lente da matemática, qual é a parte mais frágil em relação a números? Está equilibrado aqui? Se eu tenho uma equipe, elas são divididas em dois e tal, estão fazendo. Se eu adicionar mais aqui, ela vai performar mais? Se eu adicionar mais aqui, vai performar mais? Ou se eu adicionar mais aqui, vai fazer mais pressão para esse para outro lado do grupo? Você ter modelos mentais de inúmeros eixos da sua vida vão te possibilitar você conseguir prever mais problemas, porque se você ficar só ficcionado na sua visão daquele problema de forma muito fixa, você não consegue ver os outros problemas em volta que você conseguiria ver facilmente se você usasse essas outras lentes que você tem. Não precisa ser a coisa mais complexa do mundo, essas outras lentes. Basicamente, eu tenho certeza que você já tem esses exemplos, tenho certeza que você já tem conhecimento de outras áreas da sua vida. No meu exemplo, eu entendo de karatê, gosto de karatê e tal, gosto de neurociência, gosto de psicologia cognitiva, gosto de aquarela, gosto muito de pintar e tal. Eu posso usar essas lentes para para conseguir, e usar no meu projeto, seja qualquer tipo de projeto que eu vou fazer, pessoal ou profissional. Então, você fez, então, retomando. Primeira parte, inverta, sempre inverta. Depois, segundo, use essas outras lentes, esses outros modelos mentais no seu projeto para você ver os possíveis erros que você pode cometer durante a jornada e ver as partes mais frágeis do seu plano atual. Usando todas as. Tipo, faça no mínimo 3 lentes. Pegue no mínimo 3 lentes para o seu projeto. Eu acho que já é um número bom. Então, pela lente 1, qual que é o possível erro que eu posso cometer aqui? E qual que é a parte mais fraca do meu projeto, do meu plano atual? Segunda lente, mesma coisa. Terceira lente, mesma coisa. Fazendo isso,
nossa, você já dá um salto muito grande em relação à performance. Você vai conseguir com toda certeza. Se vocês fazerem isso, você vai ter uma performance muito grande, muito maior do que 95% da sua concorrência. Porque quando a gente pensa em planos de longo prazo, tipo aprovação em um concurso e vestibular e tal, é muito difícil, ou algum projeto profissional, a galera não pensa assim, não pensa desse jeito, pensa em ter o melhor roteiro, ter o melhor projeto, ter o melhor cronograma, ter o melhor plano. E quando tiver um erro, ela vai cair porque é um pensamento frágil de se pensar e principalmente é incubado de uma forma de se pensar, de forma de é uma linha reta, uma linha linear e é só um ponto, só uma lente que essa pessoa usa. Ela deve estar cometendo tipo gente que estuda 12 horas. Acho que vai produzir mais porque aí o que ela está usando? Lente da matemática, né? Se eu estudar mais, se eu estudar por mais horas, eu vou aprender mais. Necessariamente é verdade isso? O que a lente da biologia e da neurociência nos diz sobre isso? Basicamente, não. Não, você não vai aprender. Você está a própria a lente de psicologia. Não estou, não tô tendo, provavelmente você está tendo 12 horas de estudo direto, você não está tendo noites de sonos boas. E o sono é um dos pilares da aprendizagem. Então, quanto mais modelos mentais, mais sofisticado, mais complexo, robusto vai ser o seu projeto. E o que é basicamente o homem com o martelo? Que o prego é o problema, o martelo é a sua solução. Para todo. Tem um prego ali, como que se faz para achar? Martelo. Como que se faz para pregar? Martelo. Só que quando o homem com o martelo, o que ele quer dizer? Quer dizer que para todo tipo de problema, a resposta é uma ferramenta, o martelo. O homem com o martelo só tem uma forma de resolver as coisas, com o martelo. E o que isso quer dizer para gente? É um pensamento fixo. Para todo tipo de problema, eu tenho a mesma solução, a mesma forma de pensar, a mesma ferramenta. Quando um exemplo muito prático nisso. Estou estudando matemática e não, estou estudando matemática, tem um problema ali, o que eu faço? Resolução, resolução de uma questão, faço a questão de novo, tá bom, resolvi, beleza. Estou agora estudando física. Tive um problema, vi a resolução e tal, tentei resolver, consegui. Fui para biologia. O que acontece? Vi a resolução do treco, fui ali, acertei. Fui uma outra questão e errei. Você está fazendo, não é assim. Para estudar biologia, principalmente biologia, química, essas matérias mais de humanas e biológicas, cara, não vai ser com questão que você vai ter uma boa aprendizagem. Diferente de matemática física, que as questões vão se beneficiar melhor para esse tipo de matérias. Não estou dizendo que é a melhor técnica, estou dizendo que será beneficiar mais. E você fazer isso, a única forma de aprender é por questões ou por flashcards. Você é o homem com martelo. Para todo tipo de problema, para todo tipo de caminho, você só tem uma solução, uma ferramenta, que é a questão. E isso cria uma aprendizagem muito fixa, muito chata também. É chato só ter um tipo de ferramenta, uma forma de pensar, uma forma de solucionar. Não tem a graça no estudo nisso. Então, tenha outras formas, tenha outros modelos para se ver aquilo, para ver os problemas e para ver as fragilidades daquilo. E isso vai te dar um aprendizado muito maior, um aprendizado muito mais robusto. E por último, temos agora falando da IA, como que a gente vai usar a IA para performar os nossos estudos. A grande questão da IA é, ela tem um pensamento do nível já tem modelos que têm níveis de PhDs nos temas. Só que muita gente usa de forma muito burra a IA. E você não precisa ser um engenheiro de prompts, você não precisa ser um mestre em fazer prompts para conseguir se beneficiar muito dela no aprendizado. Nesses pontos, o que a gente vai analisar? Analisar a assimetria de performance, identificar o. Não vou pronunciar isso, meu inglês é ruim, eu não vou pronunciar isso, não quero passar vergonha.
e formular o fluxo de trabalho híbrido, que é o próprio protocolo que eu vou estar passando para vocês. Para ter aprendizado, precisa ter esforço cognitivo, ter fricção cognitiva. Quanto mais esforço cognitivo, mais aprendizado que eu vou ter, não necessariamente. É uma outra questão que não é assunto desse vídeo agora. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Primeiro aqui, primeiro o seu cérebro. Primeiro você pensa aqui, depois é IA. Depois você escreve, pronto. Então, primeiro, sempre, primeiro. Tô com uma dúvida? Primeiro você começa a destrinchar na sua cabeça. Tem uma questão que eu tô com dúvida, destrincha na sua cabeça primeiro. Primeiro, sempre você que pensa. Depois você vai para IA. Você nunca vai terceirizar o seu pensamento. Porque o processar barra manipular a informação é o que vai te gerar aprendizado, de fato. E se você terceiriza isso, você não gerou aprendizado, você gerou ilusão de competência, que é aquilo que a ciência explica. Ilusão de competência é o quê? É você estar familiarizado com o tema, mas não aprendeu de fato. E o que, que é isso? Você lê ou fazer questões, aquelas questões na lista de ficção, ficção não, lista de para fixar o tema. Cara, é difícil. Você vai ter essa ilusão de competência. Você não vai aprender de fato o tema. Você não vai conseguir. Você não viu a arquitetura por trás daquele tema. Você só leu. Você só é familiarizado com o tema. Você lê ali, tá bom, ali essa palavra não é estranha para mim, mas você não sabe o que é o significado. Você não analisou ela, você não analisou o conceito, você não viu a arquitetura por trás daquilo, entende? E aí a gente que não sabe usar a IA direito fica muito propícia a esse tipo de erro, porque está terceirizando uma habilidade do cérebro, que é de processar, que é fundamental para a aprendizagem. O processamento da informação é os 80% de aprendizagem que você terá no seu estudo. Se você terceiriza isso, você está terceirizando justamente a habilidade que vai fazer você, justamente a habilidade que é 80% de aprendizado que você vai ter. Como que você faz uma coisa dessa? Você não está aprendendo, você só está lendo, você só está vendo o conteúdo. Você está vendo o que a IA te respondeu. Então, primeiro o seu cérebro, depois vem a IA. E aqui vamos entrar na assimetria de performance. A IA, ela consegue te responder assim em qualquer coisa. Então, basicamente, vamos usar a IA para pegar esses modelos. Ela tem um grande recall, que eu vou conseguir sacar um monte de informação em um curto período de tempo, só que ela não tem discernimento daquilo. Muitas vezes vai ser informações rasas e ela não tem relevância. Ela não sabe o que é relevante para você. Ela não sabe o que é mais importante ou menos importante para você. E aí que entra a mente humana. A mente humana tem um baixo nível de recall, demora muito para puxar muitas coisas, para puxar informações, só que tem altos níveis de precisão. Então para você conseguir utilizar a IA, você será o filtro de informação de IA. Você não vai só aceitar o que ela julgou, você vai ser o filtro, você vai julgar, dar valor àquilo que a IA mostrou para você. E para você fazer esse filtro, você tem que processar a informação que ela te deu. E processar é os 80% de aprendizado que você vai ter. Lembrando, quanto mais sofisticado, melhor vai ser o aprendizado. Então, se use mapeamento de estrutura, que é justamente você pede para a IA todos os modelos mentais sobre aquele tema e você filtra, dá julgamento sobre aquilo, você começa a entender por que ela fez aquilo, qual que é a conexão disso, pensar, não tem como, é difícil de explicar isso, mas basicamente você precisa pensar por que os resultados da IA e você vai estar processando. E o que você de fato terceirizou? Você não terceirizou o processamento, você terceirizou
a percepção, você terceirizou a captura de informação. E a captura de informação só serve só para você conseguir capturar e jogar para o seu cérebro para ele processar. Então, ao você conseguir fazer daí, você usa justamente o que a IA tem de melhor, o recall alto, que é conseguir sacar muitas informações, informações boas até, de forma muito rápida, de forma muito ágil. Daí chega a você, para você filtrar. Não aceita de primeira, você filtra aquilo. E aqui identificar o damage effect, que é basicamente as IAs, LLMs, elas, mesmo estando meio errado a sua afirmação, ou, ou a sua afirmação, ou a sua resposta, as LLMs, ela não vai te dizer, você pode estar um pouco errado ali, só que ela vai dizer que você está certo, porque ela tende a ir para um lado para você gostar da resposta, para você justamente para você gostar da resposta. E o que isso acontece? Cria ilusão de competência. Você acha que tá, você sabe, mas no fim você não sabe. Você não aprendeu isso de fato. E esse é o grande problema. A IA muitas das vezes vai concordar contigo. Vai concordar. Eu pensei sobre isso, isso e isso. Tá certo? Provavelmente ela vai dizer, talvez até teria um erro aí, só que ela não vai falar isso. Porque sem um prompt estruturado, sem você deixando claro isso. Porque ela tende aí a concordar contigo. E não é bom isso, a gente não vai ver nossos erros, logo a gente não vai conseguir aprender. E por fim, vamos formular o fluxo de trabalho híbrido. Descreva um protocolo prático onde a IA é usada para a geração de massa de análogos, candidatos. Então, basicamente, como que você vai usar a IA? Você vai usar a IA para capturar modelos mentais, que são os sistemas que eu tinha falado para vocês lá no mapeamento estrutural. Depois, você vai discutir com a IA. Você vai deixar bem explícito no seu prompt para ela encontrar os erros da sua afirmação, da sua hipótese e tal. E, por fim, você valida. Então, daí você chegou na sua resposta final, daí você fala, entendi que isso se relaciona com aquilo, esse tipo de sistema é muito parecido com esse, onde esse equivale a esse equivale a esse, e causa isso. Está certo esse tipo de afirmação? Seja rígido. Tal. E se a IA validar, aí você aprendeu. É assim que você utiliza a IA para aprender. Você não terceiriza o processamento, porque você não vai ter fricção cognitiva, logo você não vai ter aprendizado. Você utiliza a IA para capturar o grande volume de informações que temos, para capturar, e você filtra, processando o que ela te deu. Você conversa com a IA para ver o que ficou de ruim, o que não ficou, onde eu errei, onde a minha analogia falha, onde a minha informação falha e tal. E daí você valida, por último, você valida. Então é isso, isso e isso. Se a IA validou, você aprendeu. E agora vamos falar sobre. Agora eu vou te mostrar para vocês o sistema que eu criei, que é um sistema prático tanto para o mapeamento estrutural quanto para o segundo, o Let's Work, e também o protocolo de utilizando a IA. Não, na verdade, eu fiz aqui no LM aqui. Então, primeira fase, SIP, guia prático para extrair e aplicar a lógica oculta dos sistemas de extração de estrutura profunda. O método para transferir a lógica de um domínio conhecido para resolver problemas e acelerar o aprendizado em um novo domínio, focando em como as coisas interagem, não no que elas são. Aqui o exemplo de karatê, porque é o exemplo
é um exemplo familiar meu, mas você pode ir para qualquer coisa. Você está estudando algo que você não conhece, algo que você quer aprender. Você evoca, primeiro interrogatório da fonte. Estou estudando algo, estou aprendendo algo. Tá, vou pegar todos os meus modelos e ver qual se mais parece com esse tipo de sistema. Você tem que ver o sistema, você tem que conseguir ver o sistema que você está querendo aprender. Então não basta só você ver o conceito de forma supérflua, você tem que entender o significado semântico por trás daquilo. E você começa a perguntar. Você pode fazer essas mesmas perguntas para o conceito que você está estudando, que é o gatilho, qual que é a causa disso. No exemplo do karatê, a causa de um soco. Soco, pensando de forma supérflua. Braço. Braço faz o soco. Os atletas de artes marciais, até dos outros, vão saber que não é o soco, e sim o quadril. A rotação do quadril faz a potência que transfere para o ombro, que transfere para o braço e vai para o punho. Então, gatilho é a rotação de quadril. É a restrição, a dependência. Onde se x não, se eu não fazer x, onde x não acontece, y também reage, é proporcional. Então, exemplo, se eu tiver os ombros contraídos, a força, a potência do soco vai diminuir. Então, se x eu restringir, se o x eu manipular, y eu também manipulo. E o propósito? Qual que é a função por trás desse sistema? Uma enzima, se for de uma enzima, que pode ser acelerar um processo. Aqui no exemplo do karatê, o propósito é para conseguir ter um soco potente, um soco forte, um soco que tem kime aqui para a galera do karatê. Daí aqui são as perguntas, né, para você conseguir extrair o que causa, o que é aqui, que é o gatilho, se eu mudar x, o que acontece com y, qual é a função deste elemento do topo, propósito, e eu acho que a minha câmera ficou em cima. Deixa aqui. Agora para a fase 2 desse sistema, que é a varredura de alinhamento, que basicamente você vai alinhar o aqui começa o alinhamento. Você alinha o sistema que você está aprendendo com o sistema que você já conhece, que é aqui no exemplo do Karatê. Que aqui o exemplo é gerenciar uma equipe de vendas e desmotivadas. Aqui, basicamente, você vai relacionar os elementos do sistema que você conhece com os elementos do sistema que você quer aprender. Então, aqui no exemplo seria fonte de energia, quadril, que é o líder e os incentivos. Ele que é o núcleo do sistema. Condutor, qual que é o meio desse sistema, que ali seria o braço, os processos de vendas e a comunicação. E qual que é a resistência? Qual que é, se eu mudar aqui, eu mudo aquele outro elemento. Resistência, tensão, a burocracia ou o medo de errar. Daí, aqui você faz a verificação de lógica. A lógica bate, a lógica das relações desse sistema bate, se bateu, tá? Você conseguiu. Você encontrou a melhor analogia que você podia fazer. A lógica se sustenta, pronto, conseguiu. E, por último, a inferência candidata. Aqui é o pulo do gato e é aqui que vocês vão ter um pulo de aprendizado muito grande. Por quê? Como os sistemas batem, a lógica bate, se eu tenho um sistema que eu já sei, que eu domino, que é o Karatê, e ele bate com o sistema de gerenciamento de uma equipe de vendas e desmotivadas, pode ser para qualquer coisa, tá, gente? Então, quer dizer, se a lógica bateu, se eu ver ali que bateu, validou, quer dizer que os problemas futuros podem ser os mesmos. Isso quer dizer que eu posso fazer hipóteses. E o que isso acelera o seu aprendizado. Isso acelera o seu aprendizado em níveis muito grandes.
Porque se os sistemas batem, a lógica é a mesma, você consegue traçar hipóteses, traçar hipóteses e você consegue evitar problemas. Se fosse em um projeto profissional, você consegue evitar os mesmos problemas que você teria no sistema que você conhece. Se fosse um estudo acadêmico, você pode traçar hipóteses bem inteligentes, hipóteses realmente sofisticadas. Isso cria um aprendizado muito grande, porque isso gera muita curiosidade. E curiosidade vai te dar um aprendizado muito maior. E esse é o sistema. E daí tem aqui os tipos de lógica, que para vocês conseguirem se guiar, que basicamente é quando vocês tentam traçar as lógicas, tanto para traçar a lógica do seu sistema, que você já conhece, tanto para o sistema que você quer aprender, para você encontrar a lógica por trás daquele sistema, vocês podem usar essa tabelinha que é os tipos de lógica. Causal, uma coisa acontece, uma coisa empurra a outra, se isso acontece, aquilo acontece. Matemático e proporcional, equilíbrio, se eu mexo em um elemento, eu acabo mexendo em outro. Funcional e teológica, que é qual que é a função desse indivíduo, desse elemento no sistema como um todo, quem ele é. Ele é o núcleo, ele é o meio, ele é o fim, ele é a tensão, ele é a resistência, o que ele é nesse sistema como um todo. E o topológico aqui saiu errado, eu usei o LM para fazer isso, mas não é especial, é espacial, que é como que é a arquitetura do sistema, como que é o fluxo desse sistema, como que funciona. As posições estão aqui, tá? Será que ele não, as posições também do sistema que eu quero aprender não são as mesmas? E agora vamos para o outro sistema. Opa, agora fizemos o sistema SIP e agora vamos para o sistema SOL. Um guia passo a passo para decisões inteligentes. Na primeira fase, a gente pensa do lado da física, que é basicamente aquilo. Inverta, sempre inverta. Você vai comece pelo fracasso para garantir o sucesso. Você começa pelo fracasso, evitando, como que eu posso fazer o pior projeto do mundo, aquilo que eu te falei. Otimiza a sua energia cerebral, que que basicamente você criar um ambiente que seja propício a você fazer aquilo. Então você evita de criar barreiras para você fazer aquilo. Então deixa mais organizado, deixa já a próxima sessão de estudo já organizado, deixa já os próximos passos do dia seguinte o projeto seu já prontos ali, onde você só precisa sentar e começar. E agora o passo 2, que é a biologia. Aqui é basicamente aprender por analogias, não só aprender por fato isolado. Se você aprende um fato isolado, ele não consegue se ancorar nada. Se ele não se ancorar nada, ele sai muito fácil da sua cabeça. Quando você ancora ele criando uma analogia com algo que você conhece, fixa mais. Use a IA como um exoesqueleto cognitivo, que basicamente é usar a IA para pescar esses modelos, que são parecidos ao modelo que você está tentando aprender. E você vai usar aquelas regras que eu te falei. Você vai usar o filtro, você vai ser o filtro, você vai processar, você vai validar, você vai discutir. Passo 3, a psicologia, gerenciar o comportamento e vieses. Aqui basicamente você conseguir gerar momento, gerar energia, que é aquela coisa. Um corpo que está em movimento tende a estar em movimento até uma força contrária bater contra ele. É mais difícil você mover um treco que está parado do que mover um treco que já está em movimento. Então, principalmente nos primeiros minutos, nos primeiros passos, não tenta fazer um passo muito grande, não cria um objetivo muito grande. Você tem seu primeira coisa que você tem que fazer é um objetivo muito grande, quebra ele em 10 pedaços, 10 mini vitórias. Que é, por exemplo, sentar na cadeira, beleza. Abrir o PDF de estudo, beleza. Abrir o cronômetro, tá. Pegar a água, beleza. Silenciar as notificações.
São pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias não são importantes para você gerar momento, para você gerar energia, para você gerar embalo. Quando você já conseguiu criar isso, você já tá conseguindo se energizar, você já está conseguindo gerar momento e você está no movimento. É mais fácil você continuar em movimento, você iniciar de fato o estudo propriamente dito quando você já está em movimento, quando você já está tendo essas pequenas vitórias, porque já cria uma satisfação no seu estudo, nessa satisfação de vitória. E aqui um desafio suas próprias crenças para evitar pontos cegos, que basicamente é para você se utilizar da IA aqui no protocolo de cognição híbrida, que vou explicar melhor, que é você usar a IA como especialista sobre o assunto e você debater com a IA sobre aquele assunto que você está querendo aprender. Quando você faz isso, você não tem só a sua visão, você tem a visão de uma outra pessoa, a IA, e fazer esse debate vai conseguir te dar outros pontos de vista sobre aquele assunto, sobre aquele projeto. Você vai conseguir ver erros do seu julgamento que você não está conseguindo ver. Você vai ver outras oportunidades, outros meios. Isso vai acabar enriquecendo mais ainda o seu aprendizado. E, por último, passo 3, a engenharia, que é basicamente você usar os outros modelos que você tem de vida para prever e ver a parte mais frágil do seu sistema. Do seu sistema não, perdão. Do seu projeto ou do seu estudo que você está fazendo. Você usar física para explicar um problema de gestão de equipe. Você usar psicologia para explicar um erro de matemática. Você usar a própria neurociência para explicar o porquê da sua equipe não está indo bem. Isso enriquece mais, você cria mais multidimensionalidade na sua aprendizagem. Isso vai fazer você aprender muito mais rápido e de forma muito mais duradoura. E também, aqui, ó, diferencia a correlação aqui a IA escreveu errado. Mas tudo bem, que é a diferença, diferencia o ver do fazer. Aqui eu acabei não comentando na outra parte, mas tudo bem. Basicamente, existe mesmo uma relação de causa e efeito entre o operador e o resultado, que é basicamente um exemplo, pra vocês entenderem. Nossa, aquele cara é genial, mano. Ele lê 50 livros. A cada ano ele lê 50 livros. Nossa, o cara ele é muito inteligente, né? Então, mas ler muitos livros está realmente relacionado a ser inteligente? Que se você não pensar sobre isso, se você ir seco nisso, vou ler mais livros então, né? Não. Você ler mais livros não quer dizer que você vai se tornar mais inteligente. Não existe realmente uma relação de causa e efeito entre ler mais e ser mais inteligente. Como também não tem uma relação de causa e efeito entre ter mais horas de estudos e aprender mais. Você precisa entender o que de fato é um, o que de fato é um, qual que é qual que é a ação que realmente tem causa e efeito para aquilo que você quer. Se eu quero aprender mais, realmente, se eu ter mais horas de estudos, eu vou aprender mais? 99% da sua resposta é não. Provavelmente não, você não tem que estudar mais, você só tem que aprender como aprende. E comecem a usar isso, porque vocês vão perceber que tem muitas coisas que vocês estão querendo e fazendo para tentar chegar a esse resultado que necessariamente não é a consequência direta, que não é a causa de fato. Isso serve tanto para você fazer o projeto, tanto para fazer seus estudos e tal. Basicamente é isso. Daqui tem um checklist rápido de execução, inversão, mapeamento, criar momento e a intervenção, que é os múltiplos mapas. E por último temos o protocolo com a IA. Protocolo de cognição híbrida, um guia passo a passo para aprender com a IA. Aqui tem os fundamentos, que é aquilo que eu falei. A IA tem um alto recall,
consegue gerar múltiplas opções em segundos, só que uma baixa precisão, não sabe o que é relevante de fato, não sabe como que é a hierarquização daquilo de fato, não sabe o que é mais importante, às vezes acaba trazendo uma informação muito rasa, não traz informações muito robustas. O ser humano baixa os níveis de recall, não consegue se lembrar de tudo, demora para puxar tudo de memória, só que uma alta precisão consegue saber exatamente eu digo que você tem mais capacidade do que uma IA para fazer isso, de julgar aquilo, porque julgar naquilo, naquele contexto, de criar uma hierarquia mais coerente, que às vezes a IA não consegue criar isso, saber o que de fato é relevante em relação ao tema. Então, basicamente, o objetivo do sistema é usar a IA para conseguir expandir o seu campo de possibilidades. Você tem mais possibilidades para trabalhar. E antes da IA, você tinha que pescar isso fonte por fonte, agora a IA você consegue fazer isso muito rápido só com um prompt. Então, a fase 1, o exoesqueleto de exploração. Basicamente, o que você vai pedir para ela? Lembra o mapeamento de estrutura que a gente pegava, a gente via o sistema por trás daquilo que a gente quer aprender e tinha que pensar em diversos outros sistemas da nossa vida que a gente já conhece e ver qual que se aplica, qual que pode ser aplicado. Então, a IA vai fazer isso, porém, não vamos terceirizar completamente, porque daí senão vai criar aprendizado, só vai causar ilusão. Você identificou o sistema por trás daquilo, e tá. O que você vai pedir para ela? Ache para mim todos os sistemas ou modelos mentais de diferentes eixos do tema X, que é o que você quer aprender, que tem alguma relação lógica. Aqui está. Porém, não me diga qual é a relação. Só me fala os eixos que tem o sistema, que pode ser que tem relação, mas não diga propriamente qual é a relação. Só me diga que tem relação. Aqui tá, você vai pensar sobre isso, você que vai processar e encontrar as relações usando o sistema SIP, que é para você vai extrair as perguntas, você vai extrair os elementos e você vai começar a traçar as analogias, as conexões do sistema que você está aprendendo. Depois a fricção cognitiva, aqui é basicamente você realmente debater com ela. Você realmente fazer, ó, aqui você é um especialista tal, tal, tal do tema, e eu vou estar apresentando a minha tese, que é a minha hipótese, o que eu entendi do tema, e você vai ser um cético, lógico, um cético que vai tentar atacar as minhas falhas, ver qual explicação ficou mais fraca, e o que isso vai exigir de você. Isso vai exigir de você que você realmente aprenda o conteúdo. Aqui está de fato a parte mais importante. Porque tá, você conseguiu mapear todas as estruturas que são parecidas com a estrutura do seu tema que você quer aprender. Você pensou lá, processou certo. Porém, se você não conseguir debater o tema com a IA, você não vai. Você não aprendeu de fato. Porque esse debate o que vai exigir de você? Vai exigir você avaliar. Você vai ter que conseguir avaliar qual argumento mais importante, qual conceito, qual palavra mais importante a ser usada aqui, qual relação mais importante, você vai ter que criar também. Ela pode te dar uma pergunta ou te questionar de algo que está totalmente fora do que você tinha pensado e você vai ter que criar com aquilo que você já sabe. E esses verbos que eu usei são de taxonomia de Bloom, que são os níveis mais altos de processamento. Então, isso envolve níveis de processamento, taxonomia de Bloom, que, de novo, não é referente aqui ao vídeo. Mas só de você ter essa fricção cognitiva, que é o que vai acontecer quando você ter esse debate com o IA, buscando as falhas lógicas e conceitos que não estão bem explicados que você tentou explicar, aí que de fato vai acontecer a aprendizagem. Você vai ver os seus erros, você vai voltar para fase 1, ver de novo, tentar processar, tentar manipular, tentar traçar novas conexões, tentar melhorar a arquitetura que você está criando. E daí você volta para a fase 2.
E se você sobreviveu a esse debate, você conseguiu aprender e você passa para a fase 3, que é justamente a validação de rigor, que é a validação da aprendizado. Que basicamente você faz um teste de competência, onde você vai fazer de novo, vai explicar tudo aquilo, vai explicar a resolução, a as conexões que você fez de sistema com sistema, e vai pedir para a IA avaliar a precisão, a, o raciocínio causal daquilo, se faz sentido ou não. Peça para ela ser crítica, peça para ela tentar encontrar as falhas. Se ela viu que não tem nada a melhorar, ou foi uma coisa muito foi uma coisa muito de detalhe, você conseguiu, você validou sua aprendizagem, você validou. Aí você pode realmente dizer que você aprendeu aquele conteúdo, porque você passou pelas duas etapas que é de fato aprendizado. Então, o resumo de tudo isso. A sua IA, a IA que você vai usar não tem que terceirizar o seu processamento, não tem que terceirizar o esforço que você vai ter que se esforçar. Não tem jeito. Para ter aprendizado, você tem que ter esforço cognitivo. Você não vai terceirizar isso. Você vai usar a IA justamente para aumentar o esforço cognitivo, só que de forma eficiente. Que é aumentar de forma ineficiente? Você tá um flashcards ali, você não lembra da resposta e tal, tá perguntando se você não lembra, e você fica tentando, você gasta uns 15 minutos para responder um flashcard. Você teve muito esforço cognitivo, só que pouco taxa de aprendizado. Quando você usa a IA para ser o seu sparring, você tá tendo muito esforço cognitivo, claro, você está debatendo com alguém, e para debater você tem que saber dominar aquele assunto, você tem que conseguir articular muito bem os conceitos, criando relações, criando hipóteses, contra-argumentando, e você vai ter que criar, avaliar, analisar, que são verbos da taxonomia de Bloom, que são os níveis mais altos, e isso vai te exigir que você realmente domine o conteúdo. Você vai ver suas falhas, vai ver onde está muito superficial, e daí você volta de novo para aquilo, vai buscando de novo, tentando encontrar se esse é realmente o sistema, se aquela relação lógica faz total sentido, você vai buscando mais, você vai expandindo o que você aprendeu. E vai usar a IA também para validar. Se você realmente aprendeu, ela vai falar, ela não vai encontrar nenhuma falha lógica, uma falha de conexão, e vai validar o que você aprendeu. A IA não tem que terceirizar, ela tem que ser o seu sparring, ela tem que aumentar o esforço cognitivo de forma eficiente. É justamente isso, seu sparring. E foi por hoje. Essa foi a aula, nossa primeira aula da cátedra 01, que foi sobre criar analogias. E o vídeo de quinta, que vai ser o manifesto, que é uma parte mais reflexiva e tal. E aqui eu mostrei para vocês uma simulação, né? Não foi uma simulação de como. Ah, eu não mostrei, né? Perdão. Que é aqui. A simulação aqui, eu gerei essa simulação, não é necessariamente real, mas é uma simulação bem prática de como vocês podem usar. Que aqui foi usando o sistema SIP, que basicamente aqui nessa simulação era um aluno, ou qualquer coisa, querendo aprender neurociência e tal, e ele se utilizou do CIP para aprender. Então, ação, utilizando o CIP para extrair a estrutura termodinâmica disso, e o protocolo de comando para aplicar a estrutura em um cenário de academia e exercício, traçando conexão entre neurociência e academia barra exercício. Aqui, ó, custo metabólico basal versus cognição. Esse é o tema que eu quero aprender, e eu vou traçar uma conexão com academia e exercício físico. Primeira etapa, ó, o alvo tenta decorar os números. Tá? O cérebro gasta 20% em repouso, pensar aumenta um pouco. É aquilo que eu tinha falado para vocês, o cérebro só gasta 20% de energia só para se manter funcional. Pensar profundamente só vai aumentar um pouco o esforço. E na prova dele, ele erra porque sua intuição diz que estudar muito gasta muita caloria, o que é fisiologicamente impreciso, aquilo e tal. Daí chegamos na segunda fase do sistema SI, que é a destilação do esqueleto.
que basicamente vai extrair a regra oculta do texto científico, que é a segunda fase lá, que você extrair os modelos, o, o sistema por trás do tema que você está estudando, e daí vemos o passo B, execução do protocolo de comando e prompt tático inserido, que é justamente isso, atue com metodologia do esporte, analisie o paradoxo grupos de energias comuns e segue o lançamento de energia em repouso. Quero que mapeie essa estrutura termodinâmica para o exercício, que é basicamente isso. E aqui é a fase 2, que é você traçar a relação. Você começar a relacionar o sistema 1, que é o que você já sabe, com o sistema 2, que é o que você quer aprender. Você pede para IA fazer isso, para você, não para fazer isso, para você conseguir pegar os melhores modelos daquilo que você já sabe e falar, aqui existe uma relação, descubra. Não vai te dar o que é a relação, vai te dar que tem uma relação ali. Depois disso, daí seguir a resposta, daqui são as perguntas, né? O que o exercício representa, o custo basal, o que representa a tarefa cognitiva, o pensar, porque a percepção de esforço é alta, mas o delta de gasto calórico é baixo. Daí vem o C, que é a validação da lógica, se realmente fez sentido ou não. Fez sentido, você gera o insight, que é o insight, a hipótese, a epifania e tal. E é a curiosidade. Então, essa foi uma simulação, não foi um exemplo muito real mesmo. É um exemplo prático, é um tipo de coisa que acontece, tipo, que eu fiz isso, né? Eu estava estudando esse tema para aprender e usei muita relação para conseguir entender melhor e aprender de fato e conseguir apresentar para vocês. Só que o próximo vídeo de terça, semana que vem, vai ser um quadro aqui no canal que vai ser um meta-estudo, eu não decidi o nome certo, que vai ser um dos meus blocos de estudos mesmo, vai ser um bloco de estudo meu, que realmente é um bloco de estudo meu mesmo, um bloco de deep work e tal, e eu vou estar narrando para vocês os processos cognitivos que eu estou usando, os métodos e as habilidades cognitivas que eu estou usando para entender aquele tema. Eu vou estar explicando para vocês tanto o tema, seja ele um tema acadêmico, de Enem, psicologia, de Enem, matemática, biologia e tal, ou um outro tema de neurociência aqui que eu acabo estudando para trazendo para vocês, e vou explicar todo o processo, o que está acontecendo aqui. E no próximo estudo, o foco para esse vídeo de texto será a técnica de mapeamento estrutural, que é a técnica que é o sistema SIP, que eu vou estar mostrando para vocês ali, literalmente na prática, vou estar narrando para vocês o que está acontecendo aí. Basicamente foi isso. Essa cátedra 1, agora sim terminamos. A cátedra 1 foi concluída, espero que vocês tenham gostado e que use esses sistemas e tal. Eu vou tentar anexar esses dois, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar anexar os arquivos no comentário do vídeo. E foi isso.